Muito boa noite, hoje é dia 1º de julho, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sempre com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da saída de Michele Bolsonaro da presidência do PL Mulher e tudo que envolve esse movimento, do recado da Polícia Federal sobre Lulinha ao ministro André Mendonça, do Supremo, e sobre a mega operação contra o PCC deflagrada na manhã de hoje em Santa Catarina. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem-humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui do Brasil, além de te dar a minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Michele Bolsonaro deixou ontem a presidência do PL Mulher. A nota diz que ela quer se dedicar integralmente ao marido que está doente e à filha. Até aí tudo bem, porque ninguém tem o direito de duvidar de um cuidado desses. O problema é que essa nota chega no meio de uma semana em que a mesma Michele rompeu publicamente com o enteado Flávio, dizendo ter sido humilhada e maltratada por ele numa ligação. Então eu fico pensando se a gente está vendo uma saída por amor à família ou uma peça sendo tirada do jogo no meio de uma guerra pelo comando da máquina que vai disputar 2026. O estopim foi quase banal. Michele era contra a aproximação do PL com Ciro Gomes no Ceará, Flávio defendia essa costura e a ligação em que ela diz ter sido destratada veio daí. Acontece que na segunda-feira, anteontem, véspera de entregar o cargo, Michele repostou um vídeo do ex-governador Antony Garotinho falando numa suposta festa sexual do banqueiro Daniel Vorcaro, a tal Noite das Astronautas, no qual o Garotinho diz que entre os frequentadores estavam defensores da família. E carimbou por cima, a Michele, um versículo dizendo que a verdade de Jesus Cristo vai prevalecer. Aqui eu preciso ser muito honesto com você sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. O relato é todo do Garotinho, que admite não ter confirmado se o material é verdadeiro e nunca mostrou o vídeo para ninguém. Ninguém citou o nome do Flávio nessa história. Mas a proximidade dele com Daniel Vorcaro já é um fato público e notório e já virou o ponto mais frágil da pré-candidatura dele à presidência da República. Então, não precisa ser gênio para entender para onde um versículo desses aponta quando é postado na véspera de uma saída de cargo, como a Michele fez. O resultado é um partido que construiu a sua identidade inteira em cima da palavra família, acertando contas internas com insinuação de orgia, banqueiro preso e versículo, tudo no mesmo post. Na sexta-feira passada, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi abordado no aeroporto de Miami pela minha amiga Kelly Matos e disse que o que a Michele fez pelo PL Mulher não tem preço. Soa bonito, mas é exatamente o contrário do que a semana mostrou, porque tudo nessa história tem um preço etiquetado. Tem o preço da eleição, que eles acham que não podem perder em casa, e tem o preço literal. Uma planilha apreendida pela Polícia Federal no celular do Vorcaro registra quase 12 milhões de reais em eventos com políticos, e uma das rubricas tem o nome da tal Noite das Astronautas. No discurso do Valdemar, Michele não tem preço. Na planilha do Vorcaro, até a festa tinha um valor lançado. Isso não é exclusividade de um lado só, vale repetir. A moral vira instrumento quando convém e some quando atrapalha, em qualquer legenda, de qualquer espectro político. O que o PL exibe essa semana é uma versão particularmente crua desse mesmo mecanismo, porque foi um partido construído inteiro sobre a promessa de ser diferente nisso. E a síntese mais honesta de todo esse episódio não veio de ninguém do PL. Veio do próprio Garotinho, que voltou a comentar o caso nessa terça-feira e disse que assim como a corrupção não tem partido, suruba também não tem. E o mais engraçado, se é que dá pra gente rir disso, é que ele talvez seja o narrador menos qualificado para dizer isso em voz alta. Ele voltou a disputar a eleição depois que o Supremo anulou uma condenação contra ele por falha na cadeia de custódia de provas. E mesmo assim, é a frase dele que fica. Talvez porque seja a única que ninguém no país teve coragem de dizer essa semana. Ainda falando de Brasília, a Polícia Federal avisou o ministro André Mendonça do Supremo que vai precisar de mais tempo para analisar o material da Operação Sem Desconto, que investiga a fraude no INSS. Nesse material,
Estão os dados da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do Lulinha, filho do presidente, que foi autorizada em fevereiro. Mendonça tinha dado 60 dias para isso. A PF diz que consegue entregar em um mês só o material dos presos e que o resto, onde está o Lulinha, pode levar mais 6 meses, curiosamente depois da eleição. Tem um detalhe que explica parte do atraso. O caso trocou de coordenação dentro da própria PF. Saiu da divisão que cuida de crime previdenciário e foi para a unidade que trata de autoridade com foro, e o delegado que tinha pedido a quebra de sigilo do Lulinha saiu do caso. Mendonça pediu para manter a equipe daqui para frente e exigiu justificativa se isso mudar de novo. Vale lembrar que a Sem Desconto começou antes da Compliance Zero, a investigação do Banco Master, que a gente tem acompanhado bastante por causa do Vorcaro. E mesmo assim, anda mais devagar. Isso não prova nada sozinho, mas é o tipo de coisa que fica na cabeça quando a gente compara com o que aconteceu hoje. Porque no mesmo dia em que a PF pediu mais prazo para o caso do Lulinha, ela deflagrou a terceira fase de outra operação, a Galho Fraco 2, dentro da Operação Rent-a-Car, que investiga desvio de cota parlamentar. O alvo dessa vez são pessoas ligadas ao deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, que não foi alvo direto desta fase, mas já foi em etapa anterior, quando acharam R$400 mil em dinheiro vivo na casa dele. Hoje foram cumpridos mandados em Brasília, Goiás e Minas Gerais e os agentes acharam dinheiro escondido dentro de um livro falso na casa de um advogado ligado ao líder do PL. A investigação quer saber de onde veio esse dinheiro em espécie, encontrado em dezembro no endereço do Sóstenes, que ele justificou como o da venda de um imóvel. É ótimo que operações contra corruptos avancem, mas tem uma discrepância importante aí. Num caso, a polícia diz que precisa de mais gente, mais tempo, mais paciência, e no outro, em questão de meses, já são 3 fases, mandado cumprido, dinheiro achado, livro falso virando prova. Eu não tenho como saber se isso é só diferença de volume de material ou se tem alguma outra coisa pesando nessa balança, mas a pergunta que fica no ar não é se a PF trabalha direito em cada caso isolado, é o que faz uma investigação andar rápido e outra andar devagar dentro da mesma corporação ao mesmo tempo. Bom, e essa notícia aqui é quase o oposto da anterior, porque nesta quarta-feira o GAECO de Santa Catarina deflagrou a maior operação da sua história contra o PCC. E o número impressiona, 320 ordens judiciais cumpridas de uma vez só, sendo 151 mandados de prisão temporária e 169 mandados de busca e apreensão. A operação se chama Coluna Sul e o nome não foi invenção do Ministério Público. É o nome que o próprio PCC usa para designar o conjunto de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A área que a facção considera estratégica para expandir no sul e no centro-oeste do país. Ou seja, a investigação pegou emprestado o mapa do próprio PCC para mostrar onde ele planejava crescer. As ordens são cumpridas nos 6 estados e já tem alvos presos dentro de unidades prisionais em São Paulo, tanto na capital, na penitenciária feminina de Santana e no Carandiru, quanto no interior, em Lavínia, Potim e Irapuru. Só em Santa Catarina foram mobilizados 113 integrantes do GAECO e cerca de 550 agentes de segurança com 5 bases operacionais montadas em Florianópolis, Joinville, Lages, Chapecó e São Miguel do Oeste. E a operação não foi sem risco, tá? No Paraná, uma equipe foi recebida a tiros num dos endereços e um investigado ligado à facção morreu no confronto. Segundo o Ministério Público, ele atirou primeiro com uma pistola equipada com um seletor de rajada. É um dado que mostra o tipo de estrutura armada que essas equipes enfrentam para cumprir os mandados. A investigação é desdobramento da Operação Maserati e os crimes apurados vão de organização criminosa a tráfico, homicídio e porte ilegal de arma. O material apreendido agora vai para a perícia e a investigação segue em sigilo, mas já se fala em mais de 100 pessoas presas só em Santa Catarina nas primeiras horas do dia, entre elas lideranças que, segundo a apuração, repassavam ordens direto de São Paulo para dentro do estado. O Rio Grande do Sul está nessa lista, não por acaso. Se o próprio PCC chama esse conjunto de estados de Coluna Sul, é porque já enxerga aqui um caminho de expansão e não uma fronteira. Talvez seja esse o dado que mereça ficar na cabeça depois que a operação sair das manchetes. Não é só o tamanho da resposta que impressiona hoje, é o tamanho do plano que o GAECO interrompeu.
E agora, como é quarta-feira, vamos para o Militando. Hoje a controvérsia é a mesma que eu trouxe ali no bloco anterior. A PF pediu mais prazo para analisar o sigilo do Lulinha e no mesmo dia deflagrou uma operação contra aliados do Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Vamos ouvir os militantes. A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela e quem enxerga proteção ao Lulinha nisso só está provando que não sabe como perícia funciona. Analisar sigilo bancário, fiscal e telemático de 1.700 itens leva muito tempo. Isso não é Netflix, não sai no mesmo dia. E olha a velocidade da operação contra o Sóstenes. Foram 3 fases em poucos meses. A prova já está na mão. Quem precisa explicar alguma coisa aqui é o PL, meu querido, não a instituição. 6 meses para analisar o sigilo do filho do presidente da República e uma manhã para ir atrás de aliado da oposição não é ritmo diferente, é escolha. E tem mais, o delegado que pediu a quebra de sigilo do Lulinha foi misteriosamente trocado no meio do caminho, tipo máfia mesmo. O caso mudou de coordenação e ninguém explica por quê. Isso não é perícia lenta, é calendário eleitoral disfarçado de burocracia e ainda querem que a gente acredite que aqui é uma democracia. Bom, eu vou discordar de quem está achando que isso é só histeria de militância. Tem coisa nesse caso que perícia não explica sozinha. O delegado que pediu a quebra de sigilo do Lulinha sair do caso, a coordenação mudar de divisão no meio do caminho e o resultado prático é que a parte que envolve o filho do presidente agora só fica pronta, curiosamente, depois de outubro. Isso pode ter explicação operacional, claro, mas a coincidência entre troca de equipe, mudança de coordenação e prazo que atravessa justo a eleição pesa demais para eu tratar isso tudo como acaso. Eu não tenho prova nenhuma de que alguém segurou esse processo de propósito, não vou fingir que tenho, claro, mas também não vou fingir que eu acho normal o caso mais sensível politicamente para o presidente da República ser justamente o que mais trocou de mão e o que mais atrasou. Se a Polícia Federal quer que a gente trate isso como rotina, o caminho é explicar com números por que trocou a equipe e não pedir para a gente acreditar no calendário. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, também nos meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até amanhã.